Eu sinto teu vento soprar. Paz e graça, meus amados irmãos. Estou aqui para falar do assunto que está sendo muito falatório nesses últimos dias, que é sobre as Olimpíadas dos Jogos Olímpicos que foram abertos em França, na cidade de Paris, que causou assim ou seja, uma preocupação, né, para cristãos genuínos por causa das blasfêmias e de certas imagens que eu digo que aquilo não é desporto, nem coisa para diversão. Se vocês acham que aquelas imagens que foram usadas é para se divertir, isso não é diversão, é abominação. Então, o que me traz aqui é para falar sobre aquelas imagens, sobre o ocorrido que houve no momento da abertura das Olimpíadas. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho para que todos os vídeos que a gente colocar na internet e no canal do YouTube possam cair no seu celular. Bem, primeiramente vou falar dessa imagem em que esta mulher está sentada com os seus ao lado, ou seja, que estão sentados na mesa, parecendo igual à ceia que Jesus estava com seus discípulos no momento que eles partiam o pão e tomavam vinho. Bem, se vocês verem bem nessa imagem, ao lado da mulher tem uma mesa de DJ. O que isso simboliza? Isso simboliza as músicas. E o tipo de música que estava se ouvindo nessa atividade, nesse ocorrido, eram músicas que rejeitavam Deus, que rejeitavam a religião. Percebes, né? Então, essa mesa de DJ simboliza que normalmente as músicas que têm ouvido e que o mundo tem produzido são músicas que não vão de acordo à vontade de Deus. Só para te dizer que a música, ela tem poder de ligar dimensões no mundo espiritual e de desconectar e desligar dimensões. Percebes, né? É por intermédio da música que a gente se conecta com o Espírito Santo e é por intermédio das músicas que também as pessoas se conectam com entidades ou espíritos malignos. Percebes, né? Então, bem ao lado, depois dessa imagem, teve a imagem aonde, ou seja, na mesa foi colocado também Dagon, conhecido como o deus do vinho. Bom, aonde tem festa não falta música, e aonde tem festa não falta vinho, já que existe vinho. Essa imagem que vocês veem aí é de um deus Dagon, é um deus grego que normalmente é conhecido como deus do vinho. Ele é utilizado nas festas, coisas assim, tudo mais. Bom, e também algo que me chamou a atenção, se vocês verem muito bem, é que a mulher está rodeada de homens. Tem negros, tem branco, tem várias raças e acredito que tem várias nações. O que isso simboliza é que a ordem é mundial. O que vai acontecer não será só apenas na França, não será só apenas na Europa, mas sim a nível mundial. Porque esses caras que estão ao lado dessa mulher, ao lado direito dela e ao lado esquerdo dela, são pessoas de várias nações, ou seja, de nações diferentes. Quer dizer que aí tem representantes de África, representantes das Américas, representantes da Ásia e representantes da Europa. Praticamente não vão vir homens grandes. Você estava a pensar que poderiam vir presidentes, reis, coisas assim, ministros. Não. São pessoas que têm autoridade no mundo espiritual. Muitos deles, se você vê bem, parecem ser músicos, atores, atrizes de novelas, coisas assim. E essas são pessoas que têm uma influência grande no mundo. Músicos, atores, jogadores. Esses caras têm uma influência grande porque são homens que conseguem arrastar, que conseguem influenciar uma boa parte dos homens para o reino que Deus não quer que os homens possam ir. E sem mais demora, também falo dessas imagens que me chamou muita atenção, do cavalheiro, que está de tudo branco. Vários pastores alegam que é o cavaleiro que está escrito no livro de Apocalipse. Não tenho muito a comentar sobre este assunto do cavalheiro, mas que me chamou mais atenção é o surgimento deste homem que saiu do subsolo, que estava com um candelabro aceso. E ele estava com o rosto encoberto. Bem, o que isso significa? O candelabro só é utilizado na escuridão. O candelabro não se usa onde tem luz. De dia é desnecessário, com o sol é desnecessário você andar com candelabro. É desnecessário você utilizar aquilo. Só é utilizado
na noite, só é utilizado na escuridão. O que isso significa? Aí é mais ou menos a nos mostrar ou nos fazer entender que o mundo é ou seja, o mundo é espiritual. O mundo espiritual é uma treva grande, imensa, imensa. O mundo espiritual não tem luz. O que ilumina o mundo físico é o sol, mas o mundo espiritual, que ilumina o mundo espiritual, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E em Mateus capítulo 5, verso 14, diz a palavra que vós sois a luz do mundo. E quando Jesus Cristo pregava na terra de Naftali, a Bíblia diz que essa terra jazia em trevas. Uma sombra da morte estava sobre essa terra. Então, isso simboliza que o mundo é escuridão. Então, para que os homens tenham acesso, ou seja, consigam andar e se movimentar nesse mundo, precisam da luz. Porque sem a luz não se vê nada, sem a luz não se faz nada. Por isso é que até na criação do mundo, a primeira coisa que Deus trouxe para a terra foi a luz. Só sei que Deus fez o homem, fez as plantas, as árvores, outras coisas. Percebes, né? Então, a luz é essencial. Isso mostra o candelabro deste homem, mostra que o mundo espiritual é negro. Então, para todo aquele que quer se conectar a esse mundo, precisa ter o candelabro, precisa ter uma tocha, precisa ter uma luz para poder andar. E essa é uma luz falsa, que está escrita na primeira carta de Coríntios 4:4. A Bíblia diz que Satanás vem como anjo da luz. E se vocês notarem bem, é que esse homem ou essa criatura deu o candelabro para oferecer deu o candelabro para esse homem. O que isso significa? E esse candelabro significa direção, significa condução. Ou seja, para que você possa andar nesse mundo, precisas ter esse candelabro. Sem esse candelabro, neste caso, se não fores cristão, que quando você nem é cristão, você não tem direção. Você está na negrura desse mundo, está na escuridão desse mundo. Então, os nossos grandes da terra vão começar a mostrar comportamento parecendo que são cristãos, mas não são. Tudo é para enganar os escolhidos, tudo é para afastar os escolhidos da face de Deus. Então, o que aconteceu normalmente ali nessa cena toda é exibição de novas entidades. Caso os homens grandes da terra, neste caso estou a falar de músicos, jogadores, presidentes, governos, coisas assim, se estiverem neste caso, interessados a essas entidades para trabalharem com essas entidades, precisam pagar um sacrifício grande. E não é um sacrifício qualquer, será um sangue humano, será sangue de pessoas a serem derramados. Tudo para você ter acesso ou trabalhar com essas mesmas entidades que foram apresentadas ao momento da abertura das Olimpíadas. Bem, e a outra imagem que mais me chamou também muita atenção, essa imagem do bezerro de ouro. A Bíblia fala no livro de Êxodo que quando Moisés subiu ao monte para buscar as pedras do desmandamento, a orientação de Deus para o povo, os mandamentos de Deus para o povo, a Bíblia diz que o povo ficou com Arão. E o povo chamou Arão. Nós não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que foi lá. Então nós queremos que possamos ter um Deus que nos possa direcionar. E o povo pediu para que Arão fizesse um bezerro, semelhante a esse que foi apresentado nessas Olimpíadas. Tudo para adorar a esse mesmo bezerro. O que significa idolatria? Muitas das vezes as pessoas entendem que idolatria é você ter somente uma escultura ou uma estátua e você começa a se prostrar essa estátua. Mas idolatria eu te diria que é aonde você passa mais teu tempo. É aonde você deposita mais o teu tempo. Bem, o ouro chama a atenção. O ouro chama a atenção do homem. O homem se deixa levar com facilidade quando o assunto é ouro, quando o assunto... Por causa do quê? Do brilho do ouro, por causa daquilo que o ouro apresenta. Se vocês notarem bem nessa imagem, é que na exibição desse bezerro de ouro, muitos homens estavam mais atentos só a olhar no ouro, só a olhar no bezerro. O que isso significa? Significa que Satanás ultimamente vai distrair as pessoas com internet, com dinheiro, vai distrair as pessoas com jogos, com coisas desnecessárias, com a tendência de os homens passarem mais tempo
a esse tipo de ato, neste caso, a passar mais tempo na internet, no dinheiro, à procura da fama, à procura dos jogos, coisas assim. E vão se esquecer da fé, vão se esquecer do cristianismo, vão acabando se esquecer do seu Criador, que é Deus. Porque normalmente esse é o significado desse bezerro de ouro que está ali. É distrair o povo, é distrair as almas para que elas se esqueçam do cristianismo, se esqueçam do seu Criador, se esqueçam da sua vida espiritual. Irmãos, para dizer que a França, eu diria que é um dos países que o cristianismo anda muito, muito, muito abaixo. E os que tentam dar mais vida no cristianismo de uma forma genuína e completa são homens ou pessoas provenientes das outras partes do mundo, neste caso, americanos, africanos. Temos os nossos irmãos da República Democrática do Congo que têm dado um grande suporte, os da eh, os nossos irmãos da Costa do Marfim, que têm dado um grande suporte no cristianismo na França, senão os próprios franceses, eu te digo que têm assim uma vida espiritual, uma vida de temer a Deus muito, mas muito morta. Então, o ocorrido, tudo quanto aconteceu ali foi exibição de novas entidades e consagradas com a tendência de trabalharem com os grandes na terra. Então, para você que é cristão, seja intercessor da sua vida, intercessor do lugar onde você vive, intercessor do seu país, intercessor do seu continente, porque a coisa não está fácil, o mal está em solta. Você que tem uma vida de intimidade com Deus precisa entrar em providência, precisa entrar em oração, interceda pelas estradas, interceda pelos hospitais, porque ultimamente vai haver muita morte nos hospitais, a bordo, acidentes constantes, coisas assim. Então, para você que é atalaia, para você que diz ser homem e mulher de Deus, precisas levantar a tua vida de oração, amém? Para evitares este mal sobre a sua vida e sobre a vida de alguns. Percebes, né? Então, meus amados irmãos, esse foi o momento. Acredito que Deus falou consigo. E por favor, se você tem também um parecer diferente ou semelhante, deixe aí nos comentários, comente, comente, comente e partilhe o máximo essa mensagem, porque muita gente infelizmente está com a visão cega, muita gente infelizmente está sem perceber. Porque a Bíblia vai dizer que o Deus dessa era, Satanás, Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento aos incrédulos para que nos lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, para você que esteve acompanhando esse vídeo, que Deus te abençoe, deixa eu orar por você. Supremo, glorioso Deus, Pai da graça. Pai, no poderoso nome de Jesus, pela autoridade que é em nome de Jesus. Pai da glória, eu entrego essa alma nas tuas santas mãos, ó Pai da glória, que todos os lixos, projetos malignos que a trevas está levantando, Papai da glória, contra essa humanidade, Pai, como homem de Deus, eu oro a favor desta tua filha, a favor deste teu filho, que haja uma proteção espiritual, cobertura espiritual deixa sobre a vida do teu povo, cobertura espiritual deixa sobre a sua nação, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Que aquilo que as trevas está projetando, que aquilo que as trevas levantou, Pai, não venha fazer efeito nos teus escolhidos, não venha fazer efeito sobre aqueles que te adoram de dia e de noite, Pai da glória. No poderoso nome de Jesus, em obrigado, Deus, pela vida. Obrigado por esse momento de discernimento. Obrigado, Jesus, pela graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus.